Fala, pessoal. A gente vai gravar então o nosso 37º episódio, tá? Lembrando que a final da Copa do Mundo é no dia 19, no domingo. Esse episódio vai ao ar no sábado e já vou deixar aqui para aqueles que forem assistir. Faltam três aulas, tá? 38, 39 e 40. E essas aulas a gente vai estar comunicando no grupo como elas vão funcionar, tá? Essas aulas tendem a ser um evento onde nós vamos poder fazer, passar para vocês oportunidades de gratuidade, de adesão à nossa plataforma, que faz a parte de avaliação de fadiga acumulada, tá? Também faz a correlação com a queda de performance, risco de overtraining, de overreaching não funcional, risco de lesão, tá? E também cria as estratégias para uma boa recuperação, para uma recuperação ótima, tá? Então, é uma plataforma totalmente exclusiva, onde você que é profissional, que trabalha, quer trabalhar com área esportiva, quer ter uma ferramenta para avaliar o seu atleta, mas não deixar a decisão para a ferramenta, mas a decisão para que a decisão possa ser sua como técnico, tá? Então, nessas três aulas, ou nesse evento que inclui essas três aulas, a gente vai estar dando essa oportunidade para você realmente ter um acesso gratuito no seu cadastro à plataforma. Você vai receber um treinamento para poder usar essa plataforma com o seu cliente. Você vai poder ativar um braço de telesaúde no seu consultório, tá? Expandir as barreiras geográficas e hoje buscar, né? Tem atletas hoje que têm acesso a aplicativos, mas eles querem um acompanhamento, tá? Então, teve algumas aulas que teve no Resenhando com com o William, que é fisioterapeuta do Miguel Almiron. Nós falamos muito sobre isso, que hoje o fisioterapeuta, ele cada vez mais, ele tem que se posicionar, ou pode se posicionar como um gestor de saúde do atleta amador, tá? E fazer isso através de uma plataforma onde você avalia o atleta, tem a anamnese dele, tem os relatórios de risco, para que você possa estar acompanhando esse atleta semana a semana e fazendo as melhores recomendações para ele, reduzir o risco, né, relacionado ao avanço do condicionamento físico, tá? E favorecer a sua recuperação, tá? Então é a inteligência natural por trás da plataforma tomando decisão e não a inteligência artificial que vai tomar a decisão para esse atleta. Então você que quer ser um consultor de saúde esportiva, tá? Através de uma plataforma que te permite todas essas possibilidades, então vocês vão poder acompanhar essas aulas, tá? A gente vai estar dando essa oportunidade exclusiva para vocês. Fora outras coisas que a gente vai estar revelando lá, alguns presentes, alguns bônus, algumas oportunidades únicas. A gente vai estar revelando também nesse momento para vocês, tá? Então fiquem atentos ao grupo que a gente vai estar colocando tudo lá, tá bom? Vamos lá então. No episódio 37, a gente vai falar então sobre a relação peso-fração de água e eletrólise durante o dia, intra-esforço e também a importância disso para a recuperação. Então, qual que é o status que a gente tem que levar em consideração inicialmente aqui? A desidratação, a gente sabe que ela acelera a utilização do glicogênio. Então, mesmo que você faça uma ingesta adequada de glicogênio, se você não tiver uma reposição hídrica adequada, essa ressíntese fica prejudicada na cadeia metabólica, tá? E a sua recuperação fica comprometida. Então, hidratar não é só hidratar, mas é cuidar da recuperação e cuidar do bom rendimento, beleza? Uma bebida com carboidrato mais eletrólitos, tá, pessoal? É superior à água isolada durante o exercício que dura mais de 60 minutos. Então, se você faz esse tipo de suplementação, você aumenta o tempo de exaustão em até 60%, tá? E mantém a glicemia, tá? E o balanço do sódio adequado, que o sódio é um importante retentor de hidratação, tá bom? Então, o sódio é o eletrólito chave para reidratação. Então, a dose recomendada do sódio é de 300 a 600 miligramas por hora. No pós-exercício, de 50 a 100 milimols por litro da bebida, que melhora a retenção hídrica em até 20 a 30%, especialmente quando consumido sem comida, tá? A reposição deve ser no pós-treino também, tá? Ou no pós-esforço físico. A gente já falou que se você, a quantidade de peso que você perdeu, tá? Você pega a quantidade de peso e repõe 150% acima, tá? Daquilo que você perdeu no pós-exercício para garantir a restauração completa do equilíbrio hídrico. E o magnésio, né? Uma lenda que vem caindo aí, não previne câimbras musculares, tá, pessoal? Então a gente até colocou aqui porque tem muito a ver com bebidas que tem esse tipo de suplementação, mas não tem essa relação dentro do contexto científico e objetivo, beleza? Então aqui ficou mais ou menos um guia, como eu tenho essas últimas aulas que a gente fala sobre carboidrato, fala proteína, fala sobre água e hidratação, a gente sabe, todo mundo sabe que é importante, mas a gente deixou aqui mais ou menos um guia para vocês se basearem para cuidar do seu paciente ou do seu atleta amador, tá? Ou profissional, beleza? A gente fala profissional porque no índice, no âmbito profissional, a galera já tem mais ou menos essas informações à disposição, tá?
Isso quando são bem assessorados, né? Vamos lá, então. No pré-exercício, pessoal, como é que funciona? A hidratação, então, pré-exercício de 2 a 4 horas antes, 5 a 10 mililitros por quilograma. Então, aqui o cálculo de exemplo para um atleta de 80 quilos. A gente sabe que tem uma evidência muito bacana, que é a chamada euhidratação. Sódio pré-exercício para reter líquido, para reter a hidratação, tá? Aproximadamente 275 a 420 miligramas, tá, de sódio por 100 mililitros na bebida. A gente sabe também que melhora a retenção hídrica. Carga aguda de sódio, pré-treino, mais ou menos 75 miligramas por quilo, numa dose única, tranquilo? Para um atleta de 80 quilos, 6.000 miligramas, útil para hiperidratação pré-prova, tá bom? Você vem numa semana que você vem sofrendo para manter a hidratação e tal, de repente é interessante você fazer essa hiperidratação aqui, tranquilo? E sódio em comida, tá? O snack pré-treino, 12 a 18 miligramas por quilograma. Então, amendoim salgado é muito utilizado. Você vai ter um efeito aqui de aproximadamente 1.000 a 1.440 miligramas para uma pessoa de 80 quilos, tá? Aumenta a sede e a ingestão voluntária de água. Mas é claro que essa ingestão voluntária de maneira estratégica, tá? Durante o exercício, então, quando a duração é menor que 60 minutos, a água pura, como oferta de 150 a 350 mililitros a cada 15 minutos, tá? Já é suficiente, não tem necessidade de você usar o sódio, tá? E funciona, tá? Com perdas mínimas. Beleza? Quando a atividade dura de 60 a 150 minutos, tá? Então a gente já tem bebidas esportivas com 6% de carboidrato mais eletrólitos, tá? 150 a 350 mililitros a cada 15 minutos para de 300 a 600 miligramas por hora, tá? Também funciona e aumenta o tempo até exaustão, como nós já vimos anteriormente. E atividades acima de 150 minutos, bebida desportiva, tá? De 6 a 8% de carboidrato, mais eletrólitos também, que é o padrão, de 300 a 600 miligramas por hora, ou conforme a perda, tá? Então aí vai depender como é que estão as condições climáticas, como é que está a umidade, como é que está calor, tá? Então, sim, a gente sabe que previne a hiponatremia, beleza? Que aí você tem a hiponatremia, você tem uma menor eficácia de retenção hídrica no seu corpo. Então, aqui, regra prática para o exercício prolongado. Então, já vimos 150 a 350 mililitros de bebida a cada 15 minutos. Concentração de sódio ideal, aproximadamente 300 a 600 miligramas por hora, tá, pessoal? Na bebida ali, também a questão de aproximadamente 20 a 30 milimol por litro de sódio, tá? E para exercícios acima de 2 horas e meia, combinar carreadores diferentes, tá? Como a glucose e a frutose, para aumentar a absorção e não ter a saturação de um carreador único, beleza? Pós-exercício, reidratação e recuperação, beleza? Então, volume de reidratação, como nós já vimos, tá? Peso perdido, você suplementa com 150% acima do peso perdido, tá? Ou equivalente ao peso perdido. Então, se você perder 1 quilo, beber 1,5 litros, tranquilo? Sódio pós-exercício, bebida isolada, aproximadamente 50 a 100 milimol por litro, aproximadamente 115 a 230 miligramas a cada 100 ml, tá bom? Sódio pós-comida ou com comida. Se você comer, tá? Se você tem um acompanhamento nutricional que já prevê a, a fração de sódio e beber o leite, tá? Então, o sódio extra vai ter impacto nenhum, tá? Até porque só a comida devidamente balanceada e recomendada pelo nutricionista, mais o leite, já vão garantir a fração de sódio que você precisa no pós-exercício. Não precisa suplementar, tá? E o carboidrato com água após exercício, tá, pessoal? Então, lembra aquela regra, se botar 1,2 gramas por quilograma por hora, se você usa menos que isso aqui de carboidrato, tá? E você perdeu, né, um valor X, sempre 150% acima do valor X que você perdeu na reposição hídrica associado com uma fração de carbo. Tranquilo? Que é importante também. Então, aqui o resumo, né? Então, na questão da euhidratação, exercício de 2 a 4 horas, pré-exercício, tá aqui, tá a recomendação, 5 a 10 ml por quilograma, tá? Aqui sempre o cálculo por 80 quilos, para vocês terem uma ideia. Então, a questão do sódio, como é que você vai calcular o sódio também, beleza? E o objetivo, euhidratação ou hiperidratação pós-exercício, tá? Então, aqui no caso, a água e a absorção e retenção hídrica, água com o sódio, você favorece isso aí, então a carga de sódio aumenta, a retenção hídrica e a sede voluntária. Então, olha que interessante, quando você compara água pura com água com sódio, o azul escuro, né? É água com sódio sempre com valores superiores aqui após a ingestão. Tranquilo? Durante o exercício, então, exercícios acima de 60 minutos, água pura, tá? A cada 15 minutinhos ali, de 150 a 250 ml de água. Sódio não é necessário, porque são perdas mínimas, tá? Então, a água é suficiente.
Exercício com 60, 150 minutos de duração, aí sim, água mais carboidrato, mais eletrólitos e o sódio, tá? Você pode estar utilizando 300 a 600 miligramas por hora na bebida preparada, tranquilo? Então aqui é interessante aqui, né? Então exercício acima de 150 minutos, ó, a dosagem de sódio, 300 a 600 miligramas, é a combinação com glucose e frutose para você não saturar os carreadores e ter uma retenção e absorção melhor. Tá? E, logicamente, com tudo isso, já falamos também que o carboidrato com eletrólito você prolonga em até 60% a mais o tempo de performance até a exaustão, comparado com o placebo, beleza? E aqui no pós-exercício também, tá? De 0 a 4 horas pós-exercício, o peso que você perdeu, já batemos bastante em cima disso, você repõe 150% acima do peso que você perdeu, tá? O sódio também, aproximadamente 150 a 100 milimol por litro na bebida, tá? E na comida a gente já falou, né? Então a comida no pós-exercício, se você já vai ter uma comida balanceada na fração sódio mais o leite, não tem efeito você suplementar com sódio, tá? Então a bebida isolada, pessoal, sem comida. Então você vai ter que aumentar a retenção hídrica 20 a 30%, tá? E aqui olha o balanço hídrico que interessante, tá? Quando você faz esse tipo de suplementação com sódio, tá? Você vai ter aqui uma retenção muito maior, um balanço hídrico muito maior do que com água pura. E como eu falei da bebida com leite, tá? A bebida mais a comida com leite, você faz essa combinação, não tem necessidade de você usar um sódio suplementar, porque a comida e o leite já fornecem a quantidade de sódio suficiente, tá? Como vocês estão vendo aqui, água pura, bebida esportiva, o leite e a comida devidamente equilibrada na fração de sódio, garantem a concentração de sódio necessária. Aqui, ó, recomendação por fase. Então, pré, durante e pós. Então, volume 5 a 10 mililitros por quilograma, tá bom? Durante aqui no caso, perdão, né? O sódio, 275, 420 miligramas para cada 100 ml. Carboidrato, 1 a 4 gramas por quilograma. E o objetivo aqui é hidratação. Durante, tá? Então, você vai colocar aqui de 150 a 350 mililitros a cada 15 minutos. Sódio, 300 a 600 miligramas por hora. E o carboidrato, 30 a 120 gramas por hora. Manter a glicemia, mais a concentração de sódio, daí a retenção. E no pós, 150 de reposição, por cento de reposição a partir do peso perdido, tá? A questão do sódio de 50 a 100 milimol por litro na bebida isolada, carboidrato 1 a 1,2 grama por quilograma por hora. O objetivo aqui é reidratação mais recuperação, beleza? Tá? Então aqui fica o resumo final, pré-exercício, tanto água, sódio e o objetivo. Durante exercício, tá? Água, sódio e o objetivo. E o pós-exercício também, água, sódio e o objetivo, para vocês terem como um guia bem mais prático, tá? E na FIFA, vamos lá finalizar aqui com a questão do futebol na Copa 2026. Então, a gente viu que antigamente, dependendo do clima, da temperatura local, da umidade, da radiação solar, você tinha ou não a questão da parada para hidratação. Agora, como a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, México e Canadá, ela envolveu uma complexidade muito alta, então a FIFA acabou por implementar essas pausas obrigatórias de hidratação, tá? Com 3 minutos e 20, com 3 minutos aos 22 minutos de cada tempo, tá, pessoal? Independentemente das condições meteorológicas. Antigamente era conforme essas condições se fazia ali a pausa para hidratação, agora ficou padrão, tá? Então, antigamente, ó, só era feito quando a temperatura fosse igual ou superior a 32 graus, tá? Então, por que especificamente para essa Copa? Porque 14 das 16 cidades sedes têm essa variação climática prevista acima ou igual a 28 graus Celsius e 6 podem chegar a 30 a 35 em junho e julho. Então, não dá para você ter um peso e duas medidas, então acabou por padronizar tudo isso aí. Tá? Então, aqui os parâmetros, tá? Então, estado de hidratação, tá? Volume de fluido, 2 a 4 horas antes, eletrólitos, sódio, impacto na hora de jogo. Então, na FIFA, estado de hidratação, iniciar a partida com hidratação, volume de fluido 2 a 4 horas antes, 5 a 7 mililitros por quilograma, aqui para 80 quilos o cálculo. Tá? Os eletrólitos, se grandes volumes forem consumidos, pode ser necessário repor eletrólitos para manter o equilíbrio, tá, pessoal? Sódio também, carga prévia opcional, depende muito também do balanço que foi obtido por alimentação, e pela euidratação antes disso, mas se for usar 310 a 560 miligramas no estado agudo, 2 a 3 horas antes, ou 310 a 560 miligramas por dia, tá? Até 3 dias antes, dependendo como anda o estado de hidratação do atleta. Tá bom? E para hora de jogo, então, horário entre mais ou menos meio-dia e 23 horas, alteram a estratégia para jogos às 12. Apenas uma refeição antes, para 23 horas, várias refeições mais snacks ao longo do dia. Tá bom? Então, lógico, dependendo da hora que for o jogo, você tem uma estratégia diferente, tá?
Então depende muito da variação na hora do dia, como é que vai estar esse balanço de água e hidratação, como é que vai estar a retenção hídrica, enfim, então a temperatura muda, a umidade, tudo muda, então a estratégia também vai ter que mudar, tranquilo? E aqui no jogo, tá? Deixamos também para vocês aqui, mesma coisa. Perda de peso permitida, não mais do que 2% de peso corporal. Acima disso, a performance e a regulação são comprometidas. Tipo de fluido, tá? Com conteúdo adequado, com eletrólito para evitar perda excessiva de sódio. Então, uma bebida concentrada de carboidrato mais eletrólitos, tá, pessoal? Janela para hidratar. Então, temos duas oportunidades após o aquecimento e o intervalo, tá bom? Então, a gente sabe que o aquecimento começa 40 e 45 minutos antes da, do início da partida, tá? E dura de 20 a 25, de 20 a 30 minutos o intervalo, tranquilo? Então você já tem duas oportunidades garantidas, mais as pausas agora, que são duas, tá? Então, você tem quatro situações que você pode melhorar a hidratação ou ajustar a hidratação do atleta. Na prorrogação, você vai manter 30 a 60 gramas por hora de carboidrato mais fluido no intervalo de prorrogação, tá? E estratégia de arrefecimento, áreas frias. E o pessoal usou bastante, né? Aquele cooler, né? Na região da nuca ou no peito, os coletes para poder é, diminuir a temperatura. Tá? Isso também tem um impacto interessante sobre sobre a questão da hidratação. E o pós-jogo, então, beleza, como já falamos, a quantidade de peso perdido você suplementa com 150% do peso perdido, tá bom? É padrão ouro, tá? Veículo de reposição. Então, a comida mais bebidas normais são suficientes para restaurar fluidos e eletrólitos na maioria dos casos. E desafio de jogos tardios, né? Jogos muito tarde. Então, jogo que termina após meia-noite, pessoal. Então, tem que ter uma estratégia específica, até porque vai ter sono reduzido, vai comprometer reidratação, resistência de glicogênio, de proteína, todo o anabolismo, vai ser uma noite de sono não reparador, então tem que ter uma outra estratégia para você cuidar, mas aí é caso a caso. Tranquilo? Bom, então a gente hoje finaliza os conteúdos mais técnicos, tá? Dos 5 minutos, e como eu já falei no início, tá? As próximas 3 aulas vão ser as aulas que vão garantir para vocês a oportunidade de ter uma adesão gratuita a uma plataforma para atuar em telesaúde esportiva com avaliação de fadiga, como eu falei, tá? Dimensionamento de risco de overtraining e overeating não funcional, risco de lesões, e também criar estratégia de recuperação através do acompanhamento do seu atleta mês a mês. Tá? Então não perca essa oportunidade. Lá no grupo a gente vai estar informando e também no nosso Instagram a gente vai estar também colocando algumas informações que para você também se situar e participar conosco. Fechou? Muito bom estar com vocês aqui, pessoal. Tá? E não se esqueçam, o grupo vai continuar ativo e novidades, além desse lançamento, mais novidades vêm aí ao longo do ano, beleza? Abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.